mas com compromisso de entregar tudo que Deus me deu. Então, o pastor aqui não me disse até que hora eu vou. Eticamente eu sei mais ou menos até que hora eu vou. O dono da obra sabe até que hora é suficiente para fazer tudo. Mas tudo com ordem e decência. Mas o tempo que é necessário, o Senhor fará tudo o que vai fazer. Agora, não faça igual Jacó, que viu o anjo subindo, descendo, congestionamento de anjo, anjo escapulido da escada. Aí quando acabou tudo, rapaz, o Senhor estava aqui, eu não sabia. Tem gente que é assim, ele está em um culto, quer milagre, quer bênção, aí o poder, depois ele diz, rapaz, o culto foi bom, mas não recebeu nada, porque estava desligado. Então fica ligado, porque tem algo de Deus ainda para acontecer aqui em nosso meio. Aqueles que encontraram o texto desse sinal pentecostal. Amém ou não amém? Glória a Deus. Diz assim: e os que foram dispersos por causa da perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia. Eu disse o texto? Disse, né? É bom repetir o texto ou eu não disse o texto? Eu estou vendo um movimento de muita gente procurando. Eu disse o capítulo e não disse o versículo? Então deve ser o cansaço, não é não? Então eu já justifiquei. Então, perdão, meus irmãos. Atos capítulo 11, versículo 19 e 20. Atos capítulo 11, versículo 19 e 20. Quantos acharam? E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciaram o Senhor. Podeis tomar o vosso assento, permaneça com a Bíblia aberta para uma possível conferência durante a ministração. Porém, olhe para cá, porque se entende melhor quando se olha para quem está falando. Eu fiquei muito empolgado. Eu acho que essa proposta é uma proposta que deve ser copiada em outras regiões do Brasil. É chamar os jovens e envolvê-los na obra missionária. Há uma proposta de Satanás, e essa proposta é tornar crentes nominais, crentes que não faz nada. Ele vai de vez em quando ao culto, mas ele não se envolve com a obra. Deus não chamou ninguém para ficar vendo a banda tocar. Deus não chamou ninguém para assistir culto. A murmuração em culto é o dos assistentes de culto. E quando você começa a assistir muito culto, você fica fiscal de culto. Porque quando você presta ao culto, não dá tempo a olhar o que está acontecendo em sua volta. Mas tem gente que fica fiscal de culto. Ele vai para o culto olhar. E aí ele diz assim, eu não concordo. Eu não concordo com isso. Né? O pastor da igreja aqui tem um trabalho maravilhoso na África. E eu acho que todo crente deveria dar um pulinho na África para aprender 3 coisas. Primeiro, adorar. Segundo, contribuir. Terceiro, respeitar pastor. Na África você aprende 3 coisas na prática. Primeiro, ninguém adora como um africano. A primeira vez que eu fui na África, eu fui numa aldeia. Marquei para chegar meio-dia, cheguei 2 da tarde. Eles estavam esperando. Entraram numa chopanazinha que eles chamam de templo. Dançaram mais de 1 hora. E o missionário disse, pode mandar parar, senão canta até de manhã. Eu digo, não é possível. Que alegria. Aí eu saí daqui, a última vez que eu fui à África, como presidente do Conselho de Missão do Estado da Bahia, às vezes eu preciso fazer algumas visitas. Na última, eu levei meu filho, que estava meio relutante com essa questão de ministério. Eu digo, eu vou levar ele para ele aprender a ser crente. Aí levei ele para a África. Preguei numa vigília, viajei, fui para São Paulo, peguei o avião em São Paulo, cheguei em Joanesburgo, desci do aeroporto, fui para o culto. Aí a gente pensa assim, culto, 2 horas, 3 horas no máximo. No Brasil, 3 horas de culto, os irmãos já estão tudo com a cara desanimada. 3 horas de culto, já está tudo desanimado. Não, irmão, lá foi 8 horas de culto. 8 horas, direto de culto. E canta, recanta, trenzinho, aviãozinho, apito. E eu, meu Deus do céu, e me botaram para pregar, e eu preguei. E daqui a pouco me botaram no trenzinho de novo, e eu tive que sair dançando no meio dos irmãos, uma confusão terrível. Aí quando terminou o culto, os irmãos disseram, pastor, tem que melhorar, porque é pouco tempo para adorar. Eu digo, meu Deus.
Né? Tem gente que com 2 horas de culto já está com a cara de quem comeu e não gostou, já está dando cheio de arte. Outra coisa que você precisa aprender com o africano, ele oferta com alegria. Eu nunca vi uma coisa daquela. A primeira vez que eu fui em Moçambique, dependendo de pregar, os irmãos disseram: agora pastor, o senhor vai ficar na frente para receber a oferta dos irmãos. Eu digo: não, irmão, pelo amor de Deus. Eu vi a pobreza, eu vi uma situação tão... Eu disse: pastor, não faça essa despeita. Eles entendem o seguinte: se o senhor veio aqui trazer uma preciosidade dessa, que é a palavra, eles precisam te retribuir com alguma coisa. Aí traz galinha, traz porco. Eu digo: meu Deus, como é que leva isso para o Brasil? Ele diz: depois o senhor me dá, para eu deixar da missão aqui. Mas o senhor tem que receber. E eles vêm: eu vou conseguir botar isso na igreja que eu sou pastor. Eles vêm me dar cabriola para dar oferta, e dança para dar oferta. Aqui no Brasil tem um negócio, aqui em Sergipe não, mas na Bahia está cheio, que na hora da oferta os irmãos fecham a cara. É uma luta, fica meio zancado na hora da oferta. É crente até a oferta, volta a ser crente depois da oferta. É uma luta, só Deus na causa. A outra coisa que todos têm que aprender com o africano: ele respeita pastor como pai. Está faltando, e aqui aproveitando que tem jovem aqui, o respeito à autoridade pastoral, como está na palavra. Pastor não é dirigente de culto, pastor é autoridade espiritual. E precisa ser respeitado, né? Mas eu fiquei observando uma coisa. Quando você pega uma juventude, gente com a mente bonita, forte, como está nas camisas aí, jovens fortes em tempo de crise, e envolve ele no projeto missionário, irmãos, eu estava aqui sentando, visualizando um avivamento em Aracaju como nunca houve. Eu estou visualizando isso aqui.